Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Isso aí, como pode eu começar? Bem pessoal, boa noite. Aqui quem fala é Beto de Anizinha, e mais conhecido como Beto de Anizinha de Zé Durex, na verdade. E eu não consegui folga para conseguir ir no aniversário da avó. Então, eu gostaria de mandar aqui uma mensagem. Estou aqui trabalhando na edição do vídeo do aniversário. Espero que todos vocês gostem. E vó, quero que você saiba o seguinte: você é a pessoa mais importante da nossa família, porque todos nós sabemos o quanto você tem um carinho muito grande por todos nós. Então, esse vídeo, essa festa é uma homenagem que a senhora merece e merece muito. Gostaria que a senhora soubesse que está guardada no coração de todos nós. Eu não pude ir, né? É muito triste ter que falar isso, não pude ir, não tive como ir. Mas vou deixar aqui o meu abraço, falar que te amo muito, que você foi uma pessoa que é essencial nas nossas vidas, tanto na minha vida como na vida de todo mundo. Vó, te amo, um abração. Nascida no dia 9 de julho de 1928, filha de Germano Teixeira e Orosina Almeida, no povoado de Mandim, então distrito de Januária, Minas Gerais. Começou a trabalhar desde cedo para ajudar no sustento da família. Tanto é que ela começou a costurar com 10 anos de idade. Costurava à mão. Só bem mais tarde é que conseguiu uma pequena máquina de costura onde fazia todos os tipos de roupa. Só não conseguia fazer vestidos de noiva. Ela mesma fala, e ternos. Casou-se na igreja aos 17 anos com Paulo. Paulo é pai dos primeiros 3 filhos, Conceição, Zé Teixeira e Paulo. Na gravidez de Paulo, ela foi passar uns dias em São Joaquim na casa do pai, o nosso querido avô Germano, onde recebeu uma das primeiras tristes notícias de sua vida. O então marido, Paulo, havia morrido, supostamente estuporado. Essa foi a história que chegou até eles. A história contada foi de que ele estava com uma febre muito alta e tomou chuva. Ela conta que na época eles possuíam uma pequena venda. Essa venda era na frente da casa onde eles moravam. E para ir da venda para casa, existia uma parte que ficava no tempo. Nessas idas, ele, febril, acabou tomando chuva e morreu estuporado, segundo o que disseram para ela. Paulo morreu em 1952 e não chegou a conhecer o filho Paulo, que é o nosso querido Paulo Borracheiro e Paulo Filho. Ela então continuou na casa do pai até o nascimento do filho Paulo. Foi um tempo de muita dificuldade, relata, porque ela possuía 3 filhos e Tintina, a então madrasta dela, já possuía mais 3. E as desavenças tomaram conta da casa porque os tempos eram muito difíceis e eles estavam passando por muitas privações. Os planos do então falecido Paulo, juntamente com ela, de se mudar para São Paulo terminaram ali. Quando o padrinho Paulo estava com mais ou menos 1 ano de idade, a vida lhe apresentou a segunda surpresa. Convidada para uma festa de casamento, mal sabia ela que a festa era do seu próprio casamento. Nesse casamento, arranjado, ela conheceu pela primeira vez o senhor Tonhô, Antônio Batista, e foi convidada a casar com ele, num casamento completamente arranjado. Casou-se com ele e passou a morar na comunidade das Flores, lá no distrito de São Joaquim. Seu Tonhô já possuía 10 filhos. Depois do casamento, ela conseguiu viver com ele por 2 meses. As coisas foram ficando difíceis porque o senhor Tonhô não suportava o choro do Paulo, de padrinho Paulo, né? Do senhor Tonhô vem a nossa querida tia Maria. Tia Maria passa a ser o 4º filho da história. Boa noite a todos. Estou passando por aqui para fazer uma homenagem à minha querida mãe. Os meus irmãos não vão participar porque eles não estão aqui comigo. Minha mãe é a coisa mais importante da minha vida.
Foi ela que me deu a vida. Dona Cirila, você sabe que eu te amo muito. Você mora dentro do meu coração. E obrigada, Jesus, por me dar essa chance de ter uma mãe com 90 anos, que muitos nem conheceram a sua. Eu quero que Deus e Nossa Senhora esteja sempre contigo, te abençoando nos momentos tristes e nos momentos felizes. Parabéns, mãe. Deus te proteja e Deus te ilumine. Vale lembrar que, diante de todas as dificuldades encontradas na vida, o Germano nunca abandonou a filha e os netos. Foram tempos muito difíceis, com uma casa com praticamente 12 pessoas. Depois de 2 meses de separação, o senhor Tonhô a queria levar de volta a todo custo e ela não aceitou. Mais tarde, quando tia Maria estava com aproximadamente 2 anos de idade, ele novamente veio para tomar a filha dela. Dessa vez foi a própria tia Maria que não quis ir. Ficava cada vez mais difícil a vida na casa de vô Germano. Então ela decidiu com fé e coragem mudar para Januária com os filhos. Sofreu muito, relata. Passou muita fome juntamente com os filhos, porque somente a máquina de costura, somente as costuras, que não tinham muita freguesia na época, não dava para sustentar os filhos. É quando surge nessa história o nosso querido Padrinho Ferreira. Era assim que nós o chamávamos. Por intermédio de tia Maria, então, com 5 anos de idade, ela o conheceu. O senhor Ferreira, o Osório Casimiro dos Santos, fabricava sabão artesanal, desses que se fazem em casa mesmo. Tia Maria o conheceu de uma forma singular, pedindo sabão para ele. Seu homem, ela chegou a relatar, dizia tia Maria, me dá um pedaço de sabão para eu lavar minha roupa. Daí então a vida traça um novo rumo na história de vó Cirila. Casaram tempos depois no civil e dessa união não tiveram filhos. Mas ele continua em nossos corações como o avô que conhecemos. Com o sonho guardado no coração de trabalhar na roça, como nos tempos de criança, surge então a oportunidade de se mudar para Missões. A princípio, mudaram para o Riacho da Cruz. Depois, em 1967, vieram tomar conta de uma fazenda aqui no município de São João das Missões, conhecido na época como Fazenda Tumé, hoje, então, Fazenda Paraíso. A propriedade pertencia ao senhor Nicércio de Januária. Lá, ela, Padrinho, juntamente com todos os filhos, cuidavam da fazenda. Tinham carro de boi, tiravam leite, cuidavam das roças, dos pastos, faziam farinha, fazia requeijão, queijo, e Padrinho, já com uma freguesia em Missões, vinha vender em Missões. Zé Durex e Paulo Borracheiro trabalharam muito duro nessa época, sem sequer ser valorizado por isso. Depois mudaram para a fazenda Açude, perto da casa de tia Aide, de onde começa a primeira história de amizade de vó Cirila. De minha parte, eu sou amiga de Deus e todo mundo aqui dentro de Missões. E eu acho que eles estão bem, porque eles me consideram muito. Depois de tudo isso, de cuidar da fazenda como se fosse deles, eles simplesmente foram demitidos e tiveram que mudar para Missões. As coisas ficaram pior ainda, porque a família era grande e sem emprego ficava cada vez mais difícil. Foi então que Padrinho Ferreira, juntamente com ela, além das costuras, decidiu fazer pastéis. E fazia pastéis e entregava na venda de Rubão e Chico Pereira, sem contar que Beto de Anizinha saía vendendo na rua. Os ganhos com a venda de pastéis não eram suficiente para a sobrevivência da família. Foi então que seu Ferreira virou empreiteiro, desses empreiteiros de plantação de eucalipto, e passaram a rodar o mundão adentro, com empreitadas juntamente com Paulo e Zé Durex. Vó então passou a ser a cozinheira da turma, fazia as paneladas de comida. Anizinha, Maria Almeida e Paulo então eram encarregados de levar a comida e água até os trabalhadores para alimentá-los. Eram tempos de machado e foice, sem contar as carvoarias desbravadas aí mundão afora. Mesmo diante de todas as dificuldades do trabalho pesado, Paulo e Zé Durex nunca abandonou seu Ferreira. Mais tarde, com o instinto de sobrevivência na veia,
ele passou a ser açougueiro e dos bons, se não disser dos melhores aqui de Missões. Padrinho morreu em 7 de julho de 1997, 2 dias antes do aniversário de 69 anos de vó. Vó Cirila, durante a sua vida, criou vários outros filhos além dos dela. Quando eu morei em Januária, me deram uma afilhada minha, me deu um neném de colo, novinho. Eu pelejei com ele, acabou, ele adoeceu, nós internou ele morreu. Aí nós fomos trabalhar na gameleira, trouxemos uma menina chamada Bia de lá. Aí essa Bia ficou mais nós aí um tempo todo, o pai veio buscar. Toda vez que uma pessoa vinha pegar o filho que eu estava com ele, era uma queda em mim, que eu só faltava morrer. Depois veio uma mulher lá do lado de São Joaquim, dando uns meninos. Aí eu falei com ela que arranjasse uma para mim. Ela trouxe a Luzia. A Luzia foi mais um bocado de tempo. O dia que a mãe veio buscar, parece que aquele dia eu ia morrer. O compadre Roldão larga de comadre Tonha, me dá o menino, que era meu afiado, que era o Zezito. Aquele garotinho. O dia que o compadre Roldão veio buscar esse menino, só não teve morte, porque teve jeito de ir lá para tomar o revólver de Ferreira. Nós queríamos tanto bem o menino que Ferreira ia matar o compadre Roldão. E teve Sônia, que morou comigo também muito tempo, que veio para aqui, pequena e saiu moça. Eu já pelejei muito com o filho dos outros. Ela morou comigo muito tempo, essa me tem muita atenção, parece que é filha de casa. A Adriana, eu posso dizer que peguei miudinha, porque com 3 meses que a mãe teve ela, a mãe engravidou e ficou muito enjoada, eu que tomei conta. E foi essa vida. Desses podemos citar a Biinha, Luzia, Sônia, que era filha de João Batista, né? João Batista, que era filho de Tintina, e os filhos do finado Celininho, que foram abandonados pela mãe depois que Celininho morreu. Eles são Mazim, Zelino e Nitinha. Nessa história surge um outro personagem chamado Joaquim Bochechinha, que morou e trabalhou muitos anos com eles. Em Missões, vó morou no lugar onde hoje é a padaria de Vandim. Pai e mainha moravam ao lado, na casa do senhor Anastácio. Foi ali que Paulinho nasceu. De lá para cá a família só cresceu. Tia São casou-se em 1968 com João Teixeira. De lá, Tia São teve Teia, Véi, Milene, Aldo, Adilson. Teia casou-se com Vandinho e teve Vitória e Hugo. Véi casou com Patrícia e teve Júnior e Alexandre. Aldo casou com Maísa e teve Nara. Adilson tem Estela, Heitor, Christian e Alisson. E é de um dos filhos de Adilson que estamos esperando aí com grande expectativa, o primeiro tataraneto de vó. Zé Durex, né? Zé Teixeira casou com Anizinha, e dessa união nós temos Beto, Paulinho, Messim, Rogério, Sueli, Roseli, Germano e Bruno. De Beto nós temos David. Então, vó, hoje a senhora comemora mais um ano de vida. Quero que Deus abençoe sua vida, que a senhora tenha muita saúde. O motivo por eu não estar aí é porque eu estou trabalhando muito, está sendo muita correria. E eu gostaria de deixar um abraço para a senhora, que esse dia seja especial, que tudo venha dar certo para a senhora. Um abraço, até mais. Beijos. Eu te amo, vó. De Paulinho nós temos Joyce e Anne. De Rogério nós temos Lívia, Ana Júlia e Isabela. De Sueli nós temos Bárbara. E de Germano nós temos Lucas e Mateus. Tia Titi, Cristininha, casou-se com o Padrinho Paulo. E dessa união nós tivemos Adriana, Ricardo, Eli e Castilha. Ricardo casou-se com Vera e nós temos Paulo Ricardo, Eric Gustavo, Marcela Eduarda e Leonardo. Eli casou-se com Poliane e dessa união nós temos Aisla, Maria Luísa e Isadora. Vale lembrar que Adriana
é a eterna companheira de vó até hoje, porque tia Titi ficou grávida logo depois que teve ela, de Ricardo, e ela passou a morar com vó, e desde então ela é a companheira de vó nesses anos todos e mora com vó até hoje. Tia Maria casou-se com Antônio Barbosa, e dessa união nós temos Fernando, Sheila e Carol. De Sheila nós temos a nossa querida Maria Flor. As primeiras grandes amizades de vó, que ela considera como se fosse da família, são a Ide, né, que é considerada como irmã, né? Tanto que até hoje os filhos de tia Aide, como assim a chamamos, a consideram como se ela fosse a família, como se fosse da família. A família de Dona Cândida e seu Fidelcino, né, que eram então vizinhos quando eles moravam na casa onde hoje é a padaria de Vandinho. Brigadeiro, né, o pai de Júnior, que é casado com Sueli, que considera a avó como se fosse mãe dele, né? Vó considera Brigadeiro como filho. Tem Corrinha, tem Ritinha. Tia Rosa é uma das grandes amigas, conta histórias, horas e horas de conversa, e acima de tudo tia Rosa arruma namorados, né? O que é namorados para vó, que é motivo de muitas gargalhadas. A família de vó Dalina, de onde surge o namoro de Dé e Anizinha. Aos 60 anos de idade, sem conhecer os irmãos, né, a vida os separou, cada um foi para um canto nesse mundão afora. Vó teve uma outra grande surpresa, que foi conhecer os seus irmãos. Daí então surgiu o tio Dé. Tio Dé é o então irmão mais velho, né, que apareceu de surpresa e fizeram uma grande festa. Eles nem sabiam que eram irmãos. Daí nós temos tia Tonha, tia Maria, tio Dé, né, tio Dé, que é o mais velho, tio Zezinho, que mora em Brasília, Valdivino, Jorge, nosso tio T, e tio Neca. De Germano Contentina nós temos João Batista, né, que João Batista tem neto, Sônia e Assuélio, e Maria dos Reis, né, que tem Sandra e Nenê. Então, se você acompanhou essa história agora, sabe que essa história de vó é uma história de superação, né? É por isso que nós a amamos, é por isso que nós a temos em nossos corações, assim como vários netos espalhados por missões, vários netos espalhados por esse mundão afora, que a consideram como vó. Dá até um pouquinho de ciúme falar isso, falar que a nossa avó é a avó de todo mundo, mas é assim que todos a conhecem, é assim que todos a amam, é assim que todos que se aproximam dela encontram uma forma de amá-la da mesma forma que nós a amamos. Espero que tenham gostado dessa história, e essa história vai estar disponível no YouTube amanhã, né, domingo, a partir de meio-dia. Quem quiser rever essa história pode entrar lá no canal Giba Tavares e ver essa história. Um abraço a todos, aproveitem a festa, fique com Deus, feliz aniversário vó, nós te amamos e te amamos muito.